importante. Muito bem, tá aí o Dorival falando, Danilo, falando do apoio da torcida, como eu falei, tava muito legal mesmo ontem em Morumbi, 43 mil pessoas, e todo mundo cantando e tal. Mas falou, olha, mas calma, então pensar aqui no brasileiro, o negócio é a Chapecoense domingo, o time tá numa situação difícil. Nem foi um grande jogo de São Paulo, hein? Ganhou, tal, mas não foi um espetáculo de futebol, o adversário era fraco, mas ganhou, tirou a zica, vamos dizer assim. Chega alguns momentos que o importante é você vencer, não importa se ganhar jogando bem, jogando mal, com gols 46, às vezes é ganhar, respirar e agora tem que ganhar da Chape também de novo, que aí você engata uma sequência melhor, como disse o Dorival, para tentar reconectar com a torcida, porque realmente o Bolívar é um time que a gente sabe a limitação que tem o Bolívar quando desce da montanha, mas passou, respira. E agora planeja, tem que ganhar da Chapecoense para dar um respiro, para poder jogar contra o Boca Juniors sem pensar no Brasileirão também, né? Porque jogou contra o Bolívar já pensando, putz, estou a 4 pontos aqui da zona de rebaixamento. Então é essencial que o São Paulo reaja já no Brasileirão agora, vença a Chapecoense, aproveite a folga que vai ter durante a Copa do Brasil, porque já está fora da Copa do Brasil, reestabelece um pouco, volta a ter confiança, contando com o Morumbi, contando com o seu torcedor. Ontem, quando o São Paulo fez 1-0 e foi para o segundo tempo, quando tomou 1-1, eu imediatamente lembrei de você, faz uns 5 programas que você fala que o São Paulo sempre toma um empate ou a virada ou alguma coisa assim no segundo tempo. Eu falei, putz, vai tomar de novo. Outros amigos meus são paulinos, inclusive, que estavam no Morumbi, mandaram lá no grupo, falaram, não é possível, olha o golaço que o Rafael toma, que fase que a gente está vivendo. Mas aí o São Paulo resolveu, então é por isso que eu digo, venceu, fez aquele famoso, que nem o Cascal fez assim, ó, sai zica, e agora respira para continuar essa sequência. Tem que ganhar da Chapecoense, pelo amor de Deus. Ganhar da Chapecoense, jogo no fim de semana. São Paulo fez umas mudanças no time ontem, né? Entrou lá o Buta, lateral direito, entrou mal de novo e tal. Mudou bastante o time, o Wendel também não jogou. Achei o Domingos Duarte já totalmente conectado com o time. Vibrando com o Luciano, dando peitada, abraçando. Parece que ele já tá aí há tanto parece que foi calma ainda cedo, parece ter sido um acerto, bom zagueiro. Ontem não jogou o Arboleda, tava sentindo alguma coisa, jogou o Sabino, jogou bem. Queria falar, Casão, sobre o jogo, claro, e sobre esse momento, né? O time tá, o jogador tá lá, acontece toda hora, 6 vezes seguidas, toma o gol aos 15 minutos de empate, não sei o quê, tem um pênalti, ele vai cobrar. 42 mil lá. Como é que é pro jogador isso? E do jogo também, claro. E tem outra, né? Tem a posição que ele joga no campo, né? Centroavante. Sim. Ele é o batedor de pênalti, ele já perdeu pênaltis seguidos aí há pouco tempo contra o atrás. Botafogo aquela vez, né? Então é assim, cara, tem pênalti e tem pênaltis. Tem momentos e tem outros momentos. Então, o momento que o São Paulo está passando, que não vencia desde abril e toma gol toda hora no começo do segundo tempo, é difícil bater esse pênalti, porque o cara vai e fala assim, puta, a tendência na cabeça do cara é mais para perder do que para fazer. Ele vai receoso, ele vai temeroso, ele vai sabendo que, puta, se eu errar, cai, isso aqui tudo vira contra. Era o balanço. Ali, o pênalti do Caleri foi a mudança de comportamento da torcida. Ele fez o gol e a torcida virou a favor definitivamente. Se ele não faz o gol, a torcida ia começar a chiar. Porque aí você está empatando com o Bolívar, perdeu um pênalti e não está jogando bem. A partir que você faz o segundo gol, você não está jogando bem, mas está ganhando o Bolívar. E a torcida vira. Então é um pênalti difícil de bater. É tão difícil quanto o último pênalti numa disputa, como foi o cara do Rivadavia. Ontem, na hora de fechar a classificação. Perdeu porque é aquele pênalti pesado. Se eu faço, o time classifica. Se eu perder, e aí você fica com medo de perder. Você não pode ter medo de perder. Você tem que ter a coragem de fazer. Mas esse momento do jogo dá dúvida. E na fase que o time está, né? Dá dúvida. Quando eu falei, só vou explicar aqui no São Paulo, onde os fracos não têm vez, não é que eu estou falando que o Bolívar é fraco e que o Rivadavia é fraco. Mas é um momento de torneios que eles não estão acostumados a passar. O Rivadavia nunca passou. O Rivadavia ganhou a primeira no Maracanã do Fluminense, empatou a segunda em casa, jogou pra cacete no Maracanã, empatou, podia ter ganho na semana passada, e ontem não jogou nada. Então o que aconteceu ontem? Olhou pro lado e não está acostumado a eliminar um time daquele tamanho. O Bolívar também não. O Bolívar é acostumado a eliminar time desse tamanho lá. Isso. Se o jogo é invertido, e tivesse empatado aqui 1-1, São Paulo estava perdido lá.
Porque os caras eles sabem que lá eles podem eliminar qualquer um. Flamengo, Corinthians, River Plate, Boca, São Paulo. Qualquer um eles podem eliminar. Ao contrário, não. Então o Bolívar vem e joga, ele faz o gol de 1-1, mas dentro do cara, daqui a pouco nós vamos tomar o segundo. Daqui a pouco nós vamos tomar o segundo. Você fica. O psicológico vai remando contra. Por isso que eu falo, por isso que eu falei, né? Eu usei o nome do filme dos irmãos Coen, que chega numa fase, em todas essas competições. Mata-mata, Libertadores Sul-Americana, Copa do Brasil, Champions e Copa do Mundo, que assim, é difícil os fracos passarem. Passa os fortes. Os fortes que eu digo é aquele time que tem uma história incrível, tem um peso na camisa, que ele entra confiante mesmo em fase ruim. Ele entra, nós não podemos perder para esses caras. Mesmo jogando mal, perdendo toda hora, nós temos que classificar. O Fluminense foi isso ontem. Com 10 caras ele fez isso. E o São Paulo também. Então é isso que eu quis usar. Não é desmerecendo o Bolívar, nem desmerecendo o Rivadavia, nem qualquer outra seleção. Eu vou até usar o exemplo da Noruega na Copa do Mundo. Sim. Ela passou pelo Brasil porque ela não tinha responsabilidade nenhuma. Já estava ali. Perder para o Brasil e ser eliminado era festa para eles. Então ele eliminou o Brasil. Quando chegou com a Inglaterra, entrou onde os fracos não têm vez. Entendeu? Chega uma hora que você fala assim, aquele time tá babando para classificar. Nós não. Nós já estamos nas quartas, tá beleza. Então você sai. E não é que a Noruega... São Paulo venceu, eu, Renato, torcedor, eu comemoro demais. Eu não tô nem aí. Eu entendo que o São Paulo tem que botar o foco no Campeonato Brasileiro para mais tarde não passar dificuldade, né? Mas se der para administrar a Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro, maravilha, vamos em frente. E o próximo confronto será contra o Boca Juniors. E é aquele negócio, o Boca, ele já não tá mais aquela boca cheia de dentes que nem antigamente. Não tá mais aquela boca, né? Tá o Boca. Uma boca meio banguela, mas tá lá, né? Mas ainda assim é o Boca Juniors. São Paulo precisa tomar cuidado, certo? E eu estou confiante que o São Paulo vai passar pelo Boca? Sim. Eu estou muito confiante. Eu estou transbordando de confiança. Mais do que eu estava quando o São Paulo foi enfrentar o Bolívar. Porque o São Paulo não perde a mania de gostar de confrontos pesados. Você já percebeu? Quando pega um time mais ou menos, o São Paulo corre o risco de perder. Aí pega um Boca, pega um Flamengo, pega um Palmeiras, nos mata-mata da vida aí, dá trabalho. Eu confio na capacidade desses jogadores do São Paulo. Só para você saber, esses jogadores do São Paulo só não estão no pleno do seu potencial porque eles carregam nas costas um peso que não é deles. Meu amigo, chegou a hora de tirarmos o tal do elefante da sala. Precisamos tocar no assunto que poucos têm coragem de tocar. Se for uma coisa que os jogadores que vai deixar muito torcedor do São Paulo irritado. Eu acho os jogadores do São Paulo um pouco vítimas da situação. Porque o salário atrasa, eles continuam correndo. O direito de imagem atrasa, eles continuam correndo. Ganharam uma Copa do Brasil assim. Boa parte dos jogadores que ganhou o título continuam no elenco. São extremamente competitivos, são guerreiros. A diretoria vai lá, troca de técnico na pior hora possível. E os jogadores não gostavam do trabalho do treinador anterior, e eu entendo eles, eu concordo, e muito. Mas não troca quando o time tá ganhando. Aí chega um técnico que chega demitido, e a situação vai se corroendo. E o diretor sai antes do técnico sair. E o Ministério Público trabalhando ali, descobrindo cada vez uma coisa nova do São Paulo. Aí não tem o estádio para jogar. O time que se orgulhava antigamente de ter o maior estádio particular do mundo, deixa de ser o seu estádio para jogar. Então, assim, e os jogadores têm que se virar com tudo isso. Né? Aí chegou uma hora que virou a chavinha da torcida e falou: olha, ou a gente vai junto, ou vai afundar. E ela começou a vir junto, no Morumbi, que faz uma enorme diferença. São Paulo, se eu não me engano, perdeu 2 jogos aqui, nesse ano. Perdeu um jogo com a Portuguesa no Campeonato Paulista e perdeu um jogo com o Palmeiras. Jogo com o Roger Machado. Quer dizer, o São Paulo tem conseguido bons resultados no Morumbi. E o São Paulo não teve o Morumbi, como em todos os anos, à sua disposição, porque a diretoria anterior vendeu e alugou o estádio. E tem comentado o dinheiro já foi gasto. Esse dinheiro não está nem à disposição da atual diretoria para investir no time. Quer dizer, e os jogadores têm que resolver tudo. Não, e os jogadores sabem disso. Eles sentem isso. Claro que sabem. E querem ganhar. Você vê o Calero. O Calero é um cara competitivo. O Calero quer ganhar. Ele não tá jogando só por dinheiro, ao contrário do que muita gente pensa. Ele quer ganhar, ele quer ser campeão, ele tem orgulho de vestir a camisa, tem identificação com a camisa, tem mais jogadores assim. Os caras querem ganhar. Agora, o que tem sido feito daqueles bens? Só nada. Foi perfeito, né? E só para completar, esses jogadores só estavam conseguindo fluir com o Crespo
Porque o Crespo ele tinha mania de filtrar as críticas. Ele tirava dos jogadores o peso que não era deles e canalizava para a diretoria. É claro que os jogadores têm a sua parcela de culpa, mas tem culpa que a gente joga na caçamba deles que não é deles, e sim da diretoria. Até os bagres que são contratados, eles só estão no São Paulo porque quem contratou foi a diretoria. E só para não passar batido, eu vou fazer uma observação sobre o Jonathan Calleri, que acabou marcando um gol de pênalti, estão criticando ele por aí, falando que o pênalti foi mal batido, quase que o goleiro pega, enfim. Eu já sou contra esse argumento aí. Porque, na minha opinião, pênalti bom, pênalti bem cobrado, é aquele que a bola entra. É aquele pênalti convertido. Mas depois que o Calleri converteu o pênalti, e enquanto eu comemorava como se não houvesse o amanhã, o teto começou a cair na minha caste. Dito isso, Jonathan Calleri, o artilheiro principalmente dos gols perdidos. Isso que eu falei não é uma opinião, é um fato, não é? Tudo bem que hoje não é dia para falar mal do Calleri e apontar os defeitos dele. Gostei do gol de pênalti, como eu falei, foi bem cobrado porque a bola entrou. Mas qual é o problema que rolou depois do gol do Calleri? Eu peguei o celular, estava olhando algumas mensagens que começou a pipocar aqui. Alguns torcedores, meia dúzia de torcedores do São Paulo, que aparentemente são mais fãs do Calleri do que torcedores do São Paulo, começaram a me atacar, meu amigo. O popular, fala dele agora, foi o comentário que eu mais recebi. E esse aí disparado, viu? Teve gente falando que eu tinha que engolir o Calleri, outros dizendo que eu era corintiano, e teve uma aqui que falou que o Calleri é melhor que eu. Eu concordo, o Calleri é melhor, ele tem que ser melhor que eu em campo. Foi-se a época que eu jogava bola profissionalmente, acabou esse tempo. Porque pensa comigo, se eu for melhor do que o Jonathan Calleri, aí nós temos um problema muito maior do que esse que já existe. E esses comentários foram postados no vídeo que eu reclamei da renovação do Jonathan Calleri. Mas pensa comigo, você acha que o Calleri merecia renovar por quase R$1,5 milhão por mês? Você acha que o Calleri vale esse dinheiro aí? Porque se a gente for debater o tal do custo-benefício, o Pedro Queixada do... E o Boca, eu sei que muita gente vai falar, mas o Boca tá na Sul-Americana, não vive o seu melhor momento, e de fato, né, mas hoje eu vejo o Boca como uma equipe estruturada, não é aquele Boca que tem grandes nomes assim, tirando o Paredes, mas é um Boca que é o Boca, né, o São Paulo vai jogar na La Bombonera, o Calleri volta para lá depois de 11 anos, e o ponto forte, obviamente, dessa equipe é o Leandro Paredes, que pelas informações que eu recebi aí, ele recusou uma proposta do Milan. Exatamente, o Milan fez uma proposta para o Paredes. O Inter Miami também, né, que tem Lionel Messi, agora Casemiro, também fez uma proposta pelo jogador. E o Paredes, ele é aquele jogador que todo mundo conhece, né? Quem acompanhou a Copa do Mundo viu que ele está em altíssimo nível. É um jogador muito técnico, muito bom, mas acaba sendo um jogador violento, algumas vezes desleal. A gente viu na própria Copa do Mundo ele tentando agredir ali outros jogadores da Espanha, mas é um jogador que tá voando. Eu acompanho o Paredes já faz muito tempo, né? Eu vi ele na Roma, vi ele no Paris Saint-Germain e agora, vendo ele no Boca Juniors, eu ouso dizer que é uma das melhores versões desse jogador. A gente vai ter que ter muito cuidado. Primeiramente, a gente pode falar dos fatores que fazem o Paredes ser esse jogador considerado aquele bad boy, né? O Paredes, ele quer apitar o jogo, né? Ele bate, ele xinga, ele vai pra cima, ele pressiona o juiz. Se deixar, meu amigo, principalmente na La Bombonera, ele vai tomar conta do jogo, vai querer apitar o jogo pra arbitragem e o São Paulo, obviamente, pode, se não for pra cima também, ser prejudicado. E, tecnicamente, ele é muito acima da média, né? Um jogador realmente que tem um talento, assim, absurdo, não à toa, recebeu uma proposta do Milan agora, né? Então, é um jogador que a gente vai ter que tomar muito cuidado nesta próxima fase, essa fase aí de quartas de final. Hoje ainda tem jogo, quinta ainda tem jogo, semana que vem ainda vai ter mais uma rodada para aí sim definir os 8 classificados para as quartas de final, mas por enquanto São Paulo e Boca Juniors já estão lá e já é um confronto definido, é o primeiro confronto definido desta fase. Como é que tá a expectativa de vocês? Como vocês enxergam esse duelo entre São Paulo e Boca Juniors? Jogo na La Bombonera, jogo no Morumbi, dois times históricos, dois estádios clássicos, com certeza será um dos confrontos, se não o confronto mais pesado até das competições.
Vamos começar já largando uma informação exclusiva. O goleiro Young e a negociação com o Portimonense melou. Tava tudo acertado, o São Paulo já tinha liberado o atleta, o São Paulo não foi nenhum empecilho nessa negociação, só que houve uma divergência do staff do jogador com o Portimonense no que se diz respeito ali de uma mudança que teve ali alguns valores, algumas condições do negócio ali no momento da assinatura. O Young ele é agenciado pelo Wagner Ribeiro, e agora o Wagner Ribeiro vai tentar ali alguma outra operação no mercado da bola. O Young estava praticamente certo, estava só aguardando realmente para realizar os exames médicos lá no Portimonense, se não me engano, na cidade de Portimão, mas esse negócio ainda não aconteceu. Até o pessoal do Young fala, ó, não descarta totalmente, porque, aliás, perdão, falaram para eu descartar, mas que eles podem reaver, porque ainda tem janela, tem questões a serem feitas, então pode ter alguma reviravolta. Mas hoje, realmente, as partes já não conversam mais sobre essa possibilidade do goleiro Young acabar indo para o Portimonense, e com isso ele acabou voltando. Ele também faz parte daquele quarteto que vai para Cotia, então o Young vai treinar em Cotia, tá? Pelo menos até o final dessa semana. Ele treina em Cotia, vai ficar por lá, e aí a expectativa agora é de fato, ele encontrar um novo destino. Até não me descartaram a possibilidade de uma rescisão, né? O São Paulo até tinha acordado, ó, você vai pro Portimonense e a gente fica com 20%. Aí agora o São Paulo também não descarta apenas uma rescisão simples mesmo pelo atleta, tá? Então, ó, você tem contrato até dezembro, a gente faz o bem bolado, o que a gente te deve, pô, vamos acertar esse valor, qualquer coisa, a gente até alonga essa dívida que a gente tem com você, e aí fica tudo elas por elas. Então essa situação do goleiro Young tá de volta, não foi em definitivo para o Portimonense. Quero saber de você nos comentários, né? Até vi uma galera, quando a gente trouxe essa informação exclusiva nas nossas redes sociais, nos nossos grupos de membros. A galera falou, né, para dar uma chance, talvez pro Young, enfim, quero saber de vocês o que vocês acham de toda essa situação, tá? Bom, sobre o Alan Guimarães, é possível no São Paulo? Se eu não me engano, foi o Radar da Bola que falou que abriu negociações e tudo. E aí a gente sempre respeitando todas as apurações, tá? Já aconteceu, por exemplo, de eu chegar aqui e falar, ó, me trouxeram outra informação, mas no fim das contas o perfil Radar da Bola foi que matou a charada, entendeu? Então eu só consigo trabalhar com o que realmente eu consigo ouvir de todas as partes, tá? E aí, do que eu vou ouvir? Eu tenho uma aproximação com o pessoal do Alan Guimarães desde o início do ano, quando eu contei, e eu sempre fui muito claro referente a isso. O Alan Guimarães, ele é alguém muito conhecido no scout do São Paulo. O scout do São Paulo monitora e observa o Alan Guimarães. Só que eles observam o Alan Guimarães e mais 300 nomes. Agora, a cúpula do departamento de futebol do São Paulo nunca chegou a cogitar a contratação do Alan Guimarães. E até conversando com as pessoas da alta cúpula do São Paulo, as respostas foram: não conheço, nunca ouvi falar na vida, amigo, nunca sequer cogitamos essa possibilidade. Então, essa nova gestão, essa nova diretoria do São Paulo não trabalhou com o nome do Alan Guimarães. É óbvio, agora com essa informação, a repercussão que pode acontecer nas redes sociais, isso pode acabar se modificando. Mas o que a gente tem de informação hoje é que o São Paulo, pelo menos por enquanto, nesse dia 19/8, não abriu conversas com o Alan Guimarães, por mais que seja um nome insistido até pelo scout. Quando eu falo insistido, não é que os caras chegam e falam, Rafinha, pelo amor de Deus, contrata o Alan Guimarães. Não, o Rafinha chega e fala, pô, busquem pra gente um 10. Aí eles levam uma lista de 10 nomes, os caras analisam, olham ali, não param ali também pra falar, pô, Alan Guimarães e tal, eles veem uma oportunidade. Então, do que a gente tem de apuração hoje, o Alan Guimarães não é um jogador que o São Paulo olha e fala, pô, eu vou trabalhar para a contratação desse cara. E aí, conversando com o pessoal do Alan Guimarães também, a parte deles diz que o São Paulo já realizou algumas consultas pelo Alan Guimarães, só que aí, quando a gente fala consulta, às vezes isso pode acontecer com intermediários, tá? A gente sabe que o São Paulo tem alguns empresários que são próximos do clube, e eles, sendo próximos do clube, eles são empresários que fazem ali intermediações. Por exemplo, o Vardy veio por intermediação do Bertolucci. O Bertolucci olha a oportunidade do Vardy, mostra para o São Paulo começa a perambolar sobre essa possibilidade, e é assim que funciona a intermediação de atletas. E aí o do Alan Guimarães, pelo que eu acredito de feeling, né, não me confirmaram isso, porque até pelo fato de desconhecerem o Alan Guimarães, eu acho que foi muito mais empresários que realmente consultaram o Alan Guimarães falando o nome do São Paulo, para consultar essa situação do jogador, tá? E só que eles falam que também não abriram conversas ainda, tá? A ideia ainda é colocar ele no futebol europeu e tudo, que a expectativa é essa, mas que hoje realmente eles não trabalham para essa possibilidade. Mas o São Paulo trabalha sim na busca de um camisa 10, tá? Até assim, eu preciso ser muito claro nessa questão, porque eu já expliquei isso, mas eu vou ser o mais didático possível para até todo mundo entender, para depois não soar, você não falou isso, você não falou aquilo, eu vou tentar ser o mais didático possível. O São Paulo, ele busca um 10 e um centroavante. Quando eu falo busca, eu vou até me corrigir, é um monitoramento, uma observação de mercado. O Dorival, ele entende que dá para ir com o time que tem, que dá para levar. Mas que sempre que vierem reforço, o Dorival não é um cara do sentido de tipo, poxa, não quero reforço, não quero esse reforço não, obrigado por tudo. Não, o treinador, e isso em sua maioria, né, a maioria dos treinadores, pô, reforço, então vem, traz aí, então tá bom, vamos ver aqui se vai dar certo. Então o Dorival não vai ser alguém que vai barrar reforço, tá? Só que é muito uma idealização do Rafinha, um feeling do Rafinha, uma vontade do Rafinha de falar, poxa, esse time precisa de um 10. Esse time tem que ter um 10. O Rafinha, ele trabalha, ele gosta, assim, de uma filosofia de futebol do Rafinha. Ele gosta de um 10. Ele entende que um time precisa ter um 10. Ele jogou com vários 10 na carreira, tá? Inclusive, ele adorava o Rames Rodrigues, ele foi um dos defensores do Rames Rodrigues dentro do grupo, comprou brigas do Rames Rodrigues dentro do grupo. Então, como conceito, o Rafinha entende que um camisa 10 é crucial de você ter num plantel. E o Dorival foi sendo convencido sobre isso, né? Por mais que ele entende que o André pode fazer a função, que o Cauli pode fazer a função, que o Pedro Ferreira pode fazer a função, ele meio que cedeu, Rafinha, se você conseguir alguém interessante, beleza, a gente traz aqui, a gente analisa e tá tudo certo. Só que não é uma vontade do Dorival, não é um desejo do Dorival, não é algo que o Dorival chega e fala, não, eu quero sim o 10, pode trazer. Então é muito mais uma questão do Rafinha entender, é óbvio que, ó,
isso conta com a permissão, entre aspas, também do Dorival, né? Não é uma briga entre eles, né? Eu só tô trazendo para vocês que um não descarta, fala tipo, pô, beleza, se vier tá bom, e o outro sim que tem uma grande vontade de ter esse 10. Então por isso que o São Paulo tá monitorando o mercado, tá em busca, talvez, monitorando, vendo possibilidades, vendo situações para de fato ver a viabilidade de trazer esse 10. E aí por isso que começam a pipocar o nome de Alan Guimarães, começa a pipocar o nome de Coutinho, o pessoal já pergunta sobre Quinteiro, mas o Quinteiro foi pro Medellín. Então o São Paulo já, quando vem essa notícia, quando a gente noticia que o São Paulo quer alguém da posição, cara, o telefone do Rafinha não para de tocar, todo mundo começa a sugerir nomes, a ter opções, a falar que pode trazer esse, aquilo, mas o São Paulo tá começando a observar essa situação. Então eu não descartaria a possibilidade do São Paulo não contratar ninguém, mas o São Paulo sim, até o final da janela vai observar essa função de 10 e também até de um centroavante, mas desde que seja uma boa oportunidade de mercado. Fechou? Preciso trazer mais 3 informações, então, pra gente complementar. O dinheiro da Sul-Americana vai para pagar dívidas, mas mais direcionado. Vai pagar as dívidas com o elenco, tá? O São Paulo ganhou 3,6 milhões aí pela classificação, e aí o São Paulo faz até uma média de ter ganhado 10 milhões, porque tem a receita de bilheteria com o confronto também tem outras ações ali no dia de jogo que o São Paulo também ganha, tem também já contando com a bilheteria. Então o São Paulo faz um pacote de 10 milhões, porque ele conta todo o contexto, tipo a classificação, a bilheteria premiação, a bilheteria do jogo, a próxima bilheteria do outro jogo, e aí o São Paulo faz essa conta. Mas realmente de premiação da Conmebol é 3,6 milhões. E aí do que me passaram, esse dinheiro complementado com outra grana que o São Paulo vai receber, vai ser para quitação também do dinheiro dos atletas, tá? Então a expectativa do São Paulo é do mais rápido possível, assim que tiver recursos o suficiente, o São Paulo vai conseguir realmente fazer essa equação com o grupo. E aí o São Paulo também trabalha para conseguir essa liberação, também esse acordo com o Novo Horizontino, tá? Existe uma expectativa do São Paulo fechar esse acordo até o fim dessa semana, mas esse dinheiro específico da Sul-Americana vai ter esse destinamento, tá? Ó, vamos fazer uma informação exclusiva sobre o Enzo Dias. O Enzo Dias não faz parte dos atletas que foram para Cotia. O Enzo Dias hoje, a situação dele é a seguinte: o Enzo Dias, ele está treinando com o grupo, tá? Só que, ao mesmo tempo, não. Eu vou explicar, é complexo, eu sei. O Enzo Dias, ele faz academia, ele faz aquecimento com os atletas, mas quando vai para a questão tática, ele é sempre colocado de lado, porque ele não faz parte. Então ele tá com o grupo, mas ao mesmo tempo não tá. Mas é só para vocês entenderem uma situação diferente de Cédric, Belém, dos outros jogadores que foram mandados para Cotia. O Enzo Dias continua no Super CT, até do que me passaram essa semana. Ele ficou mais na parte interna. Reclamou de novo de dores, né? Reclamou de dores, e aí ficou mais na parte interna realmente. Mas o Enzo Dias continua trabalhando normalmente com o grupo, entre aspas, esse normalmente, como eu trouxe, e aí tá aguardando o seu destino, né? Até do que é passado. Tá, ele tá treinando lá e tudo, e foram bem sinceros comigo, ó, ele não faz parte do grupo. Não faz parte do grupo, tá treinando lá assim, mas assim, não é alguém que a gente quer contar. É óbvio, né? Se fechar a janela e ele ficar, vai continuar esse cenário. Ele vai treinar com o grupo, mas não vai ser relacionado pros jogos, a não ser que tenha alguma reviravolta ali, uma conversa que ele peça desculpas pro Dorival e queira mostrar serviço, e aí óbvio que o Dorival, do jeito que ele é, de sempre perdoar atleta, de sempre querer abraçar atleta, ele pode acabar topando essa questão, mas hoje, fato é que o Enzo Dias está nessa situação e o São Paulo entende que ele tem que ser negociado e deve ser negociado nessa janela de transferências, tá? Aí só para o Futebol Clube, seguinte, o São Paulo mandou alguns atletas para Cotia, né? Uma nova debandada de saídas, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e tem mais gente que também pode sair. A gente vai falar um pouquinho sobre essa lista que pode ter até de 7 a 8 saídas também, tá? Bom, primeiro ponto, vamos falar sobre 5 jogadores que estarão de saída do São Paulo e foram treinar em Cotia. Estou falando do Yang, Mike, também o Matheus Belém, falando também de Luan e Cédric Soares. A expectativa do São Paulo é desses jogadores treinarem lá em Cotia, até porque os jogadores estavam treinando em horários alternativos e isso estava prejudicando também a qualidade do gramado do Super CT. Porque imagina, né? Como que você vai conseguir recuperar o gramado sendo que você utiliza ele 2 vezes por dia? Então, depois do treinamento dos jogadores realmente que fazem parte do grupo, você consegue fazer um tratamento para que esse gramado esteja em melhores condições logo depois. E aí a expectativa do São Paulo é de resolver a situação de todos os atletas e não descartam a possibilidade de uma rescisão contratual. Até o São Paulo não descarta a possibilidade de rescindir o contrato com o Cédric Soares. O Cédric, obviamente, ele não gostaria disso, até porque ele é um jogador que já passou por isso na carreira, né? Um jogador que passou mais de 1 ano sem ir por um novo clube, porque realmente estava enfrentando dificuldades de encontrar um novo destino até a sua chegada ao São Paulo Futebol Clube. Então, a gente entende agora que realmente é um cenário um pouco mais complexo e difícil que vive o Cédric Soares, mas o São Paulo pretende sim conversar com seus agentes, conversar
com seu staff para tentar uma rescisão contratual, o mesmo com o Luan. O Luan até um cenário mais simples, porque a expectativa do São Paulo é de até rescindir o contrato, e se ele fizer força para querer receber todo o contrato, é tranquilo. Por quê? Porque só tem mais 3, 4 pagamentos com o Luan. Já estamos em agosto, o contrato é até dezembro, então você consegue acertar ali esse parcelamento. Óbvio que vão tentar fazer com que o Luan abra mão de alguns valores, mas pelo menos você tem uma questão mais simples do que a do Cédric. O Cédric, você tem um contrato até dezembro de 2027, e parabéns a todo mundo que concordou com este contrato, inclusive. Então, são essas as dificuldades neste momento que estão tendo para cima dessa contratação do Cédric, dessa rescisão de contrato. E aí tem mais debandadas, tá? O Bobadilla, sim, ele está com dores, mas não descartaram a possibilidade de realmente ele acabar sendo negociado na próxima nessa janela de transferências. O mercado começou a funilar, novas sondagens aconteceram, e é bem possível e plausível que venha uma proposta interessante para o jogador. Alinhado a isso, o São Paulo, a gente já falou 5 nomes, mais 6 com a do Bobadilla. Tem também as situações de Enzo Dias e Hugo, então até 8 saídas no São Paulo. O Enzo Dias chegou a conversar com o Racing, mas essas conversas também não tiveram uma definição. Ele está treinando, inclusive, no Super CT ainda, não foi um jogador que foi afastado do grupo, mas que está enfrentando dificuldades de encontrar um novo destino. O mesmo para o Hugo, né? O Hugo Leonardo até o momento também tem trabalhado normalmente, não tem sido relacionado, não faz parte dos planos. A ideia é que ele seja emprestado para ter rodagem, para ter minutagem, para ter realmente mais oportunidade em outro clube para voltar até mais pronto, só que até o momento também não conseguiu definir a sua situação. Então são 8 saídas que o São Paulo precisa resolver num prazo de 11 dias, de pelo menos mais 2 semanas. E a ideia do São Paulo é justamente conseguir resolver essas pendências, conseguir resolver essas 8 saídas para que o São Paulo possa realmente ter uma diminuição na sua folha salarial e poder fazer com que esses outros atletas também possam ter rodagem e minutagem. Fechou? Quero saber de vocês nos comentários o que vocês acham de toda essa história. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito.